Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? A gente está abrindo aqui os slides para vocês. Então, frente a esse cenário de pandemia, de quarentena, seguiríamos as nossas aulas por essa plataforma. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar ali no chat, pode abrir o microfone. Se alguém tiver alguma dúvida depois da aula, também pode mandar e-mail, tá? Então, dando sequência para as aulas que estávamos tendo em sala para vocês do primeiro ano, vamos iniciar um novo conteúdo, que são os ciclos biogeoquímicos, tá? Vamos começar com o ciclo do carbono, que nada mais é uma reciclagem de carbono que faz com que ele interaja com o meio e se encontre com os seres vivos ali presentes, tá bom? Eu e a professora Mayumi fizemos um roteiro de aula para vocês poderem acompanhar melhor, tá? Então aqui vamos seguir a nossa aula explicando para vocês que o carbono é um elemento que é encontrado nas rochas e também na atmosfera, que ele forma as estruturas das moléculas orgânicas, que dentro do ciclo do carbono estão envolvidos dois ciclos diferentes, que é o geológico e o biológico, que eles são interligados, tá? No ciclo geológico, o carbono se encontra se movimentando pela atmosfera, hidrosfera e litosfera, e no biológico ele se movimenta pelos seres vivos. Também vamos ver alguns processos essenciais para esse ciclo, como a fotossíntese, respiração e decomposição. A ação do ser humano e o que ela provoca, tá? Como o aumento do gás carbônico na atmosfera, que contribui para o aquecimento global. E falar um pouquinho também sobre aquecimento global, pelo que ele é responsável e quais mudanças ele traz para o nosso planeta, tá bom? Tiverem alguma dúvida, não hesitem em perguntar. Então vamos começar falando então que o ciclo geológico ele tem duas divisões. A primeira que é o ciclo geológico e a segunda que é o ciclo biológico. Eles são bem mais fáceis de ser compreendido quando você estuda separados, mas vocês têm que ter em mente de que eles são interligados. Essa foto ela veio para vocês possam entender como funciona o ciclo do carbono. Então, que ele está ligado com os seres vivos, que ele está ligado com a poluição, que ele está ligado com o oceano, a atmosfera. Então, primeiramente, o ciclo geológico, ele faz uma movimentação desse carbono pela atmosfera e pela litosfera, sendo então um ciclo mais demorado. Aonde que a gente pode encontrar esse carbono? Nos solos, nas rochas, no ambiente aquático e na atmosfera. Ele então ele faz trocas. A primeira troca que ele faz é com a atmosfera, que ele é solúvel em água, e ele faz essa troca contínua entre o ambiente aquático e a atmosfera. Também temos uma outra forma de troca, que é com a água da chuva, que ele produz uma solução ácida, chamado de ácido carbônico, que é o H2CO3, aonde ele vai facilitar a erosão das rochas. E essas rochas são minerais de baixa solubilidade, como o quartzo. Também ele passa por um processo de intemperismo, aonde esse intemperismo, como a gente estudou na aula passada, é um conjunto de processos que levam à desintegração das rochas. Então, ele provoca a liberação de íons, como o Ca2+, e o HCO3. Esses íons podem ser, então, levados até os oceanos, onde o animal que vive naquele ambiente faz consumo desses íons, e eles fazem uma formação, então, de conchas. A gente também tem a liberação pelo vulcão, que a gente teve um exemplo, então, na aula anterior também, que a gente teve o exemplo do vulcão do Krakatoa, que entrou em erupção, que ele soltou aquela densa fumaça, e naquela fumaça ela estava carregada de CO2. Bom, então entrando no ciclo biológico, tá? Ele envolve os seres vivos, os organismos fotossintetizantes,
os seres autótrofos, que produzem as suas próprias moléculas orgânicas, como a gente já viu. Os heterotróficos são aqueles que necessitam consumir a molécula de outros seres. Então, o ciclo biológico, ele é responsável por retirar o gás carbônico da atmosfera. Então, ele usa como meio os seres fotossintetizantes, onde eles colocam esse gás carbônico para fora, tá? Na fotossíntese, o carbono é utilizado na fabricação das moléculas orgânicas. Os seres necessitam dessa matéria para poder viver. Já os autotróficos, eles produzem as suas próprias moléculas orgânicas, como eu já havia falado. Os heterotróficos são aqueles que precisam consumir essas moléculas de outros seres, como dos autotróficos, tá? Isso forma uma cadeia ou uma teia alimentar, como a gente já viu nas aulas anteriores. Uma rede de ligação de seres que dependem um dos outros. Com o ciclo do carbono, a gente também tem alguns efeitos indesejáveis. Um deles é a chuva ácida, que é uma consequência da queima dos combustíveis fósseis, tá? Como o petróleo ou até mesmo o carvão, tá? Então, algumas fábricas queimam carvão e a gente tem a queima do petróleo, dos combustíveis, na utilização dos carros, tá? Então, acontece a queima desse gás, esse gás é liberado para a atmosfera, ele entra em contato com a água já condensada da chuva e ocorre ligações químicas que transformam esse gás carbônico em ácido sulfúrico ou sulfuroso. E quando esse ácido cai na terra, ele corrói as plantas, contamina o solo e também o lençol freático, tá? Então, por isso é um efeito indesejável. Um outro efeito é o aumento da concentração desses gases estufa na atmosfera. E a consequência é a elevação da temperatura global, tá bom? Então, vamos falar um pouco do efeito estufa e do aquecimento global. Bom, o efeito estufa, então, ele é um efeito natural que faz um aquecimento da superfície terrestre. Os gases encontrados nessa atmosfera são o gás carbônico e o gás metano, que eles fazem, então, aqui a retenção desse calor quando o Sol reflete, né? Ele faz a retenção aqui. E nos últimos anos, existem alguns estudos que falam da aumento da emissão desses gases. E com o aumento dessa queima de combustíveis fósseis, aumenta a concentração de CO2 na atmosfera, onde encontramos, então, uma acentuação no efeito estufa, assim elevando a temperatura do nosso planeta, que nós chamamos, então, aqui de aquecimento global. Esse aquecimento global, ele pode desencadear alguns problemas, que podemos citar, então, o aumento da quantidade de chuva em determinadas regiões por longos períodos, o derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar, a perda da biodiversidade, os problemas de abastecimento e o aumento de casos de algumas doenças, como a gente está tendo muito aqui no Brasil, que é a dengue, e também a gente pode ter a malária. Bom, qual é a importância, então, do nosso ciclo do carbono? É que ele é essencial para a vida do planeta Terra. Ele é um elemento que faz parte da estrutura de todas as moléculas orgânicas. E, além disso, ele é um elemento que está presente em grande parte do material que compõe o nosso planeta, como as rochas, os oceanos e também a atmosfera. Bom, a gente pensou em fazer, então, um resumão para vocês do que é o ciclo do carbono para vocês poderem estudar. Então, o ciclo do carbono ele garante a circulação no ambiente, a circulação do carbono no ambiente. Ele está extremamente ligado com o ciclo do oxigênio. A queima de combustível fóssil, como a gente acabou de ver, ele aumenta a quantidade de CO2. Esse CO2, então, ele é produzido como? Pela respiração, decomposição e a queima do combustível fóssil. Os organismos fotossintetizantes, o autotrófico, ele utiliza o CO2 na sua fotossíntese e ele convém o carbono, então, em forma orgânica, que é utilizada pelos seres
consumidores, que, como falamos ali, que a professora Juliana falou, são os heterotróficos. E o carbono, ele forma uma estrutura orgânica, que é essencial para os nossos seres vivos. Então, o conteúdo da nossa aula hoje era esse. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se caso não compreenderam, podem tirar suas dúvidas. A gente vai ficar um tempinho aqui ainda para tirar as dúvidas de quem quiser. Só lembrando que nas próximas aulas a gente vai dar continuidade, então, aos ciclos biogeoquímicos. E se vocês não quiserem tirar as dúvidas hoje e quiserem estudar, e na próxima aula, um pouquinho antes da aula, quiserem tirar as dúvidas, também fiquem à vontade. Então, espero que todos vocês tenham uma boa noite, que continuem se cuidando, lavem bem as mãos, e que vocês, então, na próxima aula, tirem suas dúvidas.